Meus irmãos, parabenizo a igreja pela iniciativa de promover um encontro de fé reformada, algo que tem se multiplicado no Brasil afora. Participei, assisti o primeiro deles em Manaus, isso já tem pelo menos 10 anos. Então, temos visto muitos encontros como esses se multiplicando pelo Brasil, o que é muito bom, porque não apenas instrui a população evangélica a respeito da teologia reformada, lembrando da importância da reforma, como também atrai novas pessoas. E se percebe então como a teologia reformada é bíblica. E temos visto muitos irmãos abraçando a teologia reformada exatamente por causa de sua profundidade. Então, a mim me cabe falar sobre o impacto da reforma na sociedade. Mas antes de darmos continuidade, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, suplicamos a Ti que nos abençoes nesta noite, dando-nos, ó Deus, a compreensão desse tema tão importante. O Senhor é o Senhor da história, e sabemos que foi o Senhor o autor da própria reforma, e que nós assim, ó Deus, aprendamos a importância da reforma, e um dos seus lemas, Igreja Reformada sempre reformando, voltando às Escrituras, conferindo se o nosso comportamento, a nossa crença está de acordo de fato com a Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, a Tua Igreja para o louvor de Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de reforma, nós devemos entender que é um movimento muito maior do que os limites da religião. Na verdade, talvez até devamos entender que a religião é muito mais do que nós pensamos. A religião, ela formata uma sociedade. A religião dita o comportamento daqueles que compõem a sociedade. Então, quando nós falamos da reforma, nós devemos entender que foi um movimento que transformou a Europa. A Europa era um produto do cristianismo. Ela foi fundada e formada pelos conceitos cristãos desde o Império Romano. E quando nós vemos então a reforma eclodir no século XVI, nós vemos o mover de Deus. E é isso, e é dentro desse frame, desse quadro, que convido os irmãos a entenderem essas transformações sociais. A reforma provavelmente foi o segundo maior avivamento que Deus operou na história da humanidade. O primeiro deles, incomparável, foi a descida do Espírito no Pentecostes. Mas é inegável que a reforma foi também o mover de Deus. Um avivamento diferente do que Charles Finney dizia. Charles Finney acreditava que a igreja pode fabricar um avivamento. De forma alguma. O que nós podemos e devemos fazer é clamar a Deus por um avivamento e fazer a nossa parte, nos consagrando a Deus, entendendo o avivamento não é como levitação, como coisas estrombólicas que nenhum resultado causa, mas o verdadeiro avivamento é a transformação de vida, é a transformação da sociedade, é o nome de Cristo sendo glorificado de uma forma até mesmo anormal. Devemos entender isso. Um dos maiores problemas de um avivamento é que geralmente os líderes das igrejas querem fazer com que ele continue, mas o avivamento vem e vai, e é um perigo querer mantê-lo, porque nós percebemos muitos desvios na história da igreja exatamente por querer manter o mesmo número de pessoas, o mesmo fluxo de pessoas entrando nas igrejas, o mesmo número de pessoas nos cultos, e isso foi conseguido a troco de modificações nas escrituras, ou heresias, ou coisas tais que facilitavam a presença de ímpios na igreja. E isso é muito importante entender. Igreja é lugar de crente, não é lugar de ímpio. No Novo Testamento, a evangelização
se dava fora da igreja, não dentro da igreja. O ímpio pode adorar a Deus? Sim ou não? Não. Então por que nós convidamos eles para vir à igreja, cultuar a Deus? Parece que tem alguma coisa errada aí, né? A questão é que os crentes não evangelizam mais. Então eles transformaram o culto em ocasião de evangelização. Está errado. E não só está errado, como é um perigo. A parábola do joio e do trigo. O que diz a parábola do joio e do trigo? Diz que Satanás semeou o joio onde? No meio do trigo. Isso quer dizer no meio da igreja. Mas vejam, Satanás não precisa mais fazer isso do que os crentes fazem. Eles convidam os ímpios para virem para dentro da igreja. E muitos ficam. E esse é um grande problema. Muitos gostam das músicas, gostam do ambiente, gostam porque tem o almoço comunitário, gostam porque, como eu já ouvi, meu filho precisa de religião. E eles causam um enorme problema dentro da igreja. Então, evangelização é falar de Cristo lá fora. Houve conversão. Então, duas coisas. Aquele que evangelizou assume o papel de discipulador, discipula aquele que foi convertido e o traz à igreja. Esse é o método bíblico, fazer discípulos. Não é ficar trazendo um monte de ímpio para dentro da igreja, isso só traz problema, muitos problemas. Bom, quando nós falamos então de reforma, estamos falando do impacto da religião na sociedade. E a sociedade, sem dúvida, não precisamos falar de teologia, sociólogos, antropólogos vão concordar com isso, que a religião é aquela que modela a própria sociedade, né? Então vamos olhar nesse sentido. Desculpem, estou pegando um resfriado. Para entendermos o que foi a reforma, vamos entender que desde o início da igreja, a igreja existia já desde Adão caído, mas me refiro à igreja do Novo Testamento, né? A palavra igreja é aplicada ao povo de Deus no Novo Testamento, não no Antigo, embora fosse também igreja no Antigo Testamento. Então, logo depois que a igreja se espalhou por todo o Império Romano, ela era a crença mais comum do Império Romano, embora houvesse sempre o paganismo, a herança da religião greco-romana. Agostinho, por exemplo, escreve a sua talvez mais conhecida obra, talvez aí discute com Confissões. Todos vocês deveriam ler as Confissões de Agostinho, viu? É magnífico. Agostinho foi um depravado durante a final da adolescência, juventude, teve um encontro transformador com Deus e se tornou um dos homens mais influentes do mundo, ainda hoje. Então, leiam as Confissões de Agostinho, uma leitura muito agradável, muito edificante. Ele conta em uma outra obra dele chamada Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, que muitos romanos, muitos do Império Romano, acusaram o cristianismo de ser o causador da queda de Roma, porque os deuses que foram abandonados quando o Império passou a ser cristão, teriam então se revoltado contra o Império e entregado o Império aos bárbaros. Mas Agostinho vai mostrar nessa obra que não foi isso, de forma alguma, claro que não, só um Deus verdadeiro, mas o que aconteceu de fato foi a imoralidade, a falta de confiança, todo o desleixo das cortes dos imperadores, que trouxe uma tremenda divisão entre a mais alta cúpula do império. O império foi enfraquecido e por isso não suportou o ataque dos bárbaros. Ele fala até mesmo dos próprios deuses greco-romanos, eles são descritos como adúlteros, como traidores. Ora, se você tem deuses desse jeito, como são os homens? Na verdade, é o reflexo dos homens fazendo seus próprios deuses. Neste modelo, não havia coesão na cúpula do império, o que, então, a opinião de Agostinho gerou a derrocada do Império Romano do Ocidente primeiro, depois do Ocidente do Oriente. Mas, então nós vemos aí que
o cristianismo foi abraçado primeiro por Constantino. Constantino não tornou o cristianismo religião do império ainda, mas é dito por católicos que ele de fato confessou a fé cristã depois de ter uma visão, uma experiência sobrenatural com Deus, e aconteceu posteriormente ali com isso. É isso? Nessa batalha aqui, 28 de outubro de 312, graças ao favor dos cristãos, escreve intercedendo em favor dos cristãos para que eles fossem soltos. Então, não foi Constantino quem trouxe o império para dentro dos limites do cristianismo, embora é possível que ele de fato, pelo menos externamente, tenha confessado essa fé. Foi então assimilado como religião do império em 379 a 395 com esse imperador Teodósio. Desculpe. Ali. Então, geralmente se fala que Constantino transformou o cristianismo em religião do Estado. Não foi depois dele. Ele deu um bom impulso nisso, mas não foi ele. Agora vejam como que falar de igreja é falar de algo muito diferente das concepções que nós temos. Segundo as Escrituras, quem é o grande? É o menor. Quem é o primeiro? É o último. A visão que nós temos, que o homem tem, é uma visão de distinções de grandeza. E parece que a igreja até mesmo funciona ao contrário disso. Quando é que a igreja é mais fiel? Em perseguições. Quando a igreja é mais infiel? Quando ela é hegemônica. Quando ela está dominando a sociedade. Então foi isso que aconteceu. Nós não devemos festejar o fato da igreja ter se tornado religião do Estado. Isso foi péssimo, isso foi terrível. Não apenas trouxe a influência dos imperadores dentro da igreja, né? Nós vemos o concílio de Nicéia em 325, o imperador estava lá. Nós vemos influência decisiva, e a partir de então, desse momento em que a igreja se tornou oficial do império, houve uma disputa de poder entre igreja e Estado. Desde esse momento, nós devemos a esse fato também a inclusão dos ídolos nas igrejas. Quando o cristianismo passou a ser religião do Estado, o que eles fizeram? Eles pegaram os templos greco-romanos e renomearam as estátuas dos deuses gregos com personagens cristãos. O que era no início apenas uma espécie de simbologia transformou-se em adoração. A origem da idolatria na igreja católica, entendam, na nossa igreja, porque era a nossa igreja antes da reforma, todos nós retrocedemos. Antes da reforma éramos nós, os cristãos. A igreja cristã se afastou, começou a se afastar enormemente já com isso, na assimilação de idolatria. Além disso, quando os bárbaros invadiram, Agostinho presenciou isso no V século, a queda de Roma, nós vemos que os bárbaros, exatamente por não conhecer a língua grega, nem mesmo o latim, o nome bárbaro vem da expressão barbar. Barbar é o equivalente ao nosso blá blá blá. Como eles não entendiam o que os bárbaros diziam, e os bárbaros não entendiam o que os greco-romanos falavam, então os romanos se referiam a eles como barbar, aqueles que blá 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 falam e a gente não entende, como pessoas que não têm a nossa cultura do Império Romano. Então por isso eles foram chamados bárbaros. Então vejam,
Quando eles então dominaram Roma, eles respeitaram as igrejas, eles não destruíram as igrejas, eles respeitaram Deus cristão. E a igreja então teve um papel bastante importante, vamos dizer, entre aspas, na civilização desses bárbaros, em fazê-los cristãos. No entanto, como é que você ensina pessoas que não sabem ler naquele contexto? Através de figuras, através de cerimônias. Então, primeiro vieram os ídolos, depois vieram várias outras paramentos e símbolos e figuras, para que esses bárbaros começassem a entender o que acontecia no culto e as coisas relativas ao cristianismo, por não saberem ler. Então essa foi uma época de muitas transformações para a igreja, e transformações para pior, não para melhor. A igreja se torna hegemônica, submete todas as demais religiões, uma prática que foi muito comum nessa alta Idade Média, já depois dos pais da igreja, foi se apropriar das datas de comemoração do paganismo, também com temas cristãos. Por que nós comemoramos o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro? Seguramente Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, isso é mais do que claro. Segundo as informações bíblicas, ele nasceu ali talvez entre abril e agosto, por aí, meados do ano. Também sabemos que ele não nasceu no ano zero, ele deve ter nascido entre 3 e 7 antes de Cristo. E por que dia 25 de dezembro? Porque era a festa do Deus Sol. Era uma entidade pagã, muito celebrada, por isso substituíram essa entidade que era muito conhecida pelo principal personagem do cristianismo, que é Jesus Cristo. Não há nenhum problema de celebrarmos o Natal no dia 25, viu? A questão é apenas entendermos isso, porque também não se sabe o dia certo que ele nasceu, então também não adianta dizer que vamos então para agosto. O que adianta? Também não sabemos o dia, não sabemos se foi agosto, sabemos se foi julho. Então, a crítica não é isso. A questão é que a igreja passou a fazer isso. O nosso Halloween, nosso não, né? Graças a Deus. Mas o que está chegando aqui no Brasil, né? O Halloween, ele tem origem ao culto ao deus Samhain, dos celtas, os sacerdotes druidas. Eles faziam sacrifícios humanos, era um paganismo terrível. No dia 31 de outubro, dia da Reforma, eles acreditavam que abria-se uma janela entre o mundo espiritual, de demônios, de seres monstruosos, de coisas malignas, e o mundo dos homens. E eles então faziam carrancas, penduravam coisas para assustar esses seres. E além disso ofereciam comida para que eles não fizessem mal à casa. E aí nós temos o famoso Halloween e a frase doce ou travessura, a ideia de abóboras e aquelas coisas tais, se vestir de monstros e coisas tais, porque são os temas dessa festa ou desse culto ao deus Samhain, um deus celta, um deus da morte. Então a igreja colocou duas datas, o dia de Todos os Santos e Finados, para substituir esse episódio. Então, todas estas coisas que, vejam, até uma boa intenção, mas de boa intenção e bom está, né? Então, há boa intenção até nisso, só que os resultados não são muito bons, né? São extremamente questionáveis. Então, o fato da igreja ter se tornado religião do Estado trouxe todas essas consequências e também uma disputa de poder. Por quê? Até ali o 5º, 6º século, todos os bispos eram chamados de papas. Todos. Não havia um papa. Essa é a ideia. No entanto, com o fortalecimento do poder do bispo de Roma,
aí começaram a associar o bispo de Roma com o Império Romano. Mais para frente, eles até mesmo criaram aquilo que ficou conhecido como doação de Constantino. Eles forjaram o documento, ninguém na história acredita na veracidade desse documento, é um documento forjado, dizendo que Constantino, imperador romano, havia transferido para a igreja o império. Para que isso? Para que o Papa pudesse ter legalizado o seu poder terrenal, o seu poder como império, né? Como um sacrossanto império. Então, nós temos essa disputa que vai se acirrando, né, com o passar do tempo. Uma vez a igreja está em hegemonia, outras vezes o Estado está. Carlos Magno, por exemplo, nós temos um império sacrossanto, né? Ele assume uma espécie de tarefa de tornar o mundo cristão, de ser um servo de Cristo nesse sentido, né? E teve uma vida moral, uma vida ética também com muitos princípios. Então os imperadores e a igreja sempre andaram de braços dados, mas entre tapas e beijos, né? Aquele negócio, estava às vezes o equilíbrio, mas às vezes o imperador queria mandar, às vezes o Papa queria impor, e assim foi durante toda a Idade Média. Então isso é muito importante compreender, porque o ambiente da reforma é exatamente o desfecho de tudo isso, né? Quando nós temos no século XVI a reforma, muitas coisas contribuíram para isso, muitas coisas. Nós temos já no final do primeiro milênio as cruzadas, né? Temos muita gente morrendo, tanto dos exércitos cristãos quanto dos muçulmanos. O ano zero do muçulmano é o ano 622. Temos as ordens militares, temos os templários, os hospitalários, os cavaleiros teutônicos, que foram ordens muito importantes na história, que se tornaram muito ricas também. E os templários, especialmente os mais famosos destas ordens militares. O que é uma ordem militar? É uma ordem católica, como se fossem padres, frades, né? Só que são cavaleiros armados. E essas ordens militares serviam para garantir a segurança da Terra Santa, para que depois de expulsos os muçulmanos, eles não retomassem a terra. No entanto, os templários se tornaram tão ricos que tanto o rei da França quanto o próprio Papa levantaram várias calúnias e acusações falsas contra eles para encerrar a ordem e ficar com as riquezas. Mas muitos deles fugiram, especialmente para Portugal. E Portugal tem na sua origem um grande impulso dos templários. O rei de Portugal na época formou uma outra ordem para receber esses cavaleiros templários e se beneficiou enormemente disso. E de certa forma, certamente de muito menor, mas o Brasil também, através de Portugal, alguma coisa. Portugal, na época dos descobrimentos, um pouco antes disso, era como a NASA dos nossos dias. Até então, você não tinha navios que cruzassem o mar, eram navios costeiros. Foi Portugal quem desenvolveu a técnica de navegar em Mar Grosso. Foi Portugal quem fez cartas náuticas e até mesmo de ventos. Foi Portugal que criou uma caravela capaz de navegar contra o vento. Para se ter uma ideia, Cristóvão Colombo estudou em Lisboa. Então, na Idade Média, final da Idade Média, da Baixa Idade Média, e na época dos descobrimentos, os projetos de construção dos navios portugueses eram guardados a 7 chaves, por causa da tecnologia que eles desenvolveram. Então veja, na época da Reforma nós temos uma Europa grandemente afetada por vários motivos, desde a peste bubônica, que matou milhões na Europa, né? Dizimou 1/3 da população da Europa, né?
nós temos um descrédito enorme da igreja. A própria população olhava com desconfiança e descrédito para a própria igreja. A igreja dominava mais pela força, pela imposição, do que pelo modelo, pelo exemplo, pela pregação, né? Havia um mecanismo chamado interdito, que os papas poderiam usar. Repare, a educação estava nas mãos da igreja, o cemitério estava nas mãos da igreja, a própria doutrina católica. O que nós temos aqui na frente? Nós não temos um altar, viu? Não temos. Às vezes nós vemos crentes dizendo que vão ao altar na frente. Nós não temos altar. Quem tem altar é a igreja católica. Por quê? Por causa da doutrina que eles têm da própria missa. O que é a missa? A missa é o sacrifício renovado de Jesus Cristo. Por isso a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? Os acidentes da substância permanecem e a sua substância muda. Quais são os acidentes? O cheiro, o gosto, a cor, o formato da substância. Então, no caso deles, parece hóstia, tem gosto de hóstia, tem formato de hóstia, tem cor de hóstia, mas é carne. É carne mesmo, não é símbolo, é carne, né? É muito interessante, nós vamos passar aqui, se Deus permitir, quando no século XVI, exatamente, enquanto a reforma estava acontecendo na Europa, o Brasil estava sendo descoberto e colonizado, na mesma época, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a reforma 1516, bem na mesma época. Quando os jesuítas desembarcaram aqui no Brasil, já meados do século XVI, e começaram a ensinar a transubstanciação, foi um problema enorme para eles, porque praticamente todos os índios brasileiros eram canibais, todos, apreciavam carne humana, não comiam só por uma questão mística de assimilar as virtudes de um guerreiro. Não, eles comiam mulheres, crianças também, não era só isso. Eles apreciavam a carne mesmo. O ser humano era visto também como alimento. Na verdade, é porque não havia muita distinção para eles entre o animal e o ser humano. Como se come o animal, se come o ser humano, se você não tem distinção. É a mesma coisa, não é? Então, os jesuítas ensinavam contra o canibalismo, mas na hora da Eucaristia deles, diziam que era carne e sangue de Cristo. Mas como assim? Eu como a carne do Deus de vocês, mas não posso comer a carne do outro ali? Como assim? Eles tiveram, isso foi um problema muito sério para eles, porque é uma contradição que não tem saída. Como é que você come de fato a carne de Cristo e não posso comer a carne do outro da tribo lá? Como? Então, isso foi um problema muito sério para eles. Então veja, o contexto da Europa, quando a reforma eclode, é um contexto muito próprio, muito interessante. Veja, pouco tempo antes de Lutero pendurar as suas 95 teses, ele havia pendurado outras teses e nada aconteceu, absolutamente nada. Mas quando ele pendurou essas teses, que eram especificamente contra a venda de indulgências, repare que Lutero não queria criar uma outra igreja, não era um movimento sectário, o próprio nome fala reforma, ou seja, vamos pegar o que está tudo errado e corrigir isso. Esse era o objetivo de Lutero, não era separar a igreja. Então, ele fez 95 teses contra a venda de indulgências. Ele nem mesmo questionou o papado nessa hora, nada. Ele foi especificamente contra a venda de indulgências, porque o tal do Tetzel, que era um vendedor de indulgências, estava chegando lá na cidade onde ele estava, próximo a Wittenberg, e ele não concordava com aquilo. O que eram as indulgências? Eram bulas papais. O que é uma bula? É um documento. Um documento. Esse documento estava assinado pelo Papa e tinha o nome
do contemplado em branco. Então você pagava uma soma vultuosa para ter aquele documento assinado pelo Papa que garantia que os seus pecados cometidos e aquele que você ainda vai cometer está tudo perdoado. Então você literalmente comprava a sua salvação. E foi assim que eles construíram a Catedral de São Pedro lá no Vaticano. Foram vendendo indulgências. Então, todos esses elementos contribuíram para que quando Lutero pendurasse essas teses, então foi a gota d'água. Muitos segmentos políticos, acadêmicos, não apenas religiosos, e outros segmentos da sociedade viram uma oportunidade de apoiar Lutero para ou modificar a igreja ou de fato separar dela se não houvesse outro jeito, né? Então assim se deu. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Quando nós falamos do impacto social da reforma, nos Estados Unidos nós temos várias universidades que foram fundadas por reformadores ou por reformados, né? Harvard, Yale, Princeton. Nós temos no Brasil o Mackenzie, a Metodista Luterana. Temos na Holanda Abraham Kuyper, que foi um estadista e um teólogo magnífico. Vocês têm um livro publicado, 2 deles, se eu não me engano, pela Cultura Cristã, um chamado Calvinismo e o outro, não me lembro, não sei se o Reverendo já vacilei, mas Almuto. E é um excelente teólogo. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã e era uma pessoa extremamente capacitada. Então, quando nós falamos de protestantismo, de reforma, nós vemos um grande impulso na área da educação. O Mackenzie foi fundado aqui no Brasil, não apenas para que os filhos dos missionários pudessem ter instrução, mas para que também pudessem influenciar a sociedade. A ética reformada nesse sentido fala de unir ciência e tecnologia, ciência e teologia. A ciência é errada, sim ou não? Não. Claro que de jeito nenhum. Entretanto, o uso e algumas afirmações de fato são. Toda ciência verdadeira jamais contrariará a Bíblia, por um motivo muito simples. Quem foi que estabeleceu todas as leis da criação? É o próprio Deus. Quando o cientista diz que encontrou uma coisa, uma forma, não sei o que ele descobriu? Aquilo que Deus fez já muito antes, foi o próprio Deus que escreveu essas leis aí. Então nada disso contraria as Escrituras, nada. A verdadeira ciência jamais contraria as Escrituras. Então por isso que a teologia reformada, ela estimula o estudo. Os reformadores foram humanistas, né? Eles voltaram aos clássicos, eram homens muito capazes e estudados. E isso é uma coisa muito importante. Até porque, por exemplo, na nossa sociedade, geralmente pensa que o evangélico é um tapado que não sabe nada, como é que se diz aí? A palavra é... Gente, me fugiu. É a grega. Fanático. É o fanático. Né? Então, não somos fanáticos. E a teologia reformada, muito longe disso. Fanatismo é você seguir e fazer algo que você não sabe, não tem a menor ideia do que está fazendo. Isso é fanatismo. As Escrituras, elas nos ensinam e mostram por quê, qual o motivo, qual o objetivo. Né? O cristianismo não é fanatismo em hipótese alguma. Né? E uma coisa interessante também, Abraham Kuyper, num desses livros traduzidos, Lecture on Calvinism, que foi traduzido por Calvinismo só, creio, pela Cultura Cristã, ele vai sugerir que a própria Revolução Francesa, com seu lema igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, é um calvinismo secularizado. Ou seja,
A Revolução Francesa pegou o pensamento de Calvino, tirou o aspecto religioso e ficou com a ética e a moral, né? Isso é interessante porque o maior sistematizador, talvez, da Revolução Francesa foi exatamente Jacques Rousseau. E Rousseau, ele era genebrino e neto de um pastor reformado. E ele herdou a biblioteca do seu avô. E é interessante que ele tem alguns conceitos que são muito próximos de conceitos bíblicos reformados, como, por exemplo, para Rousseau, o Estado é um corpo. Vejam como igreja e Estado são muito paralelos. E Rousseau chega à mesma ideia sobre o Estado que nós vemos no uso de Paulo. O Estado é um corpo. Paulo diz que a igreja é um corpo. Então, essa ideia de um calvinismo secularizado, indicada por Kuyper, parece ser muito interessante e, de fato, tem a ver. Bom, eu acho que eu pulei um monte de coisa, mas tudo bem. Quando nós falamos do impacto social, portanto, da reforma, nós podemos elencar algumas coisas importantes, como, por exemplo, a democracia. Como é chamado o nosso sistema de governo? Alguém sabe? Ele é chamado democrático representativo. É exatamente o mesmo sistema que nós temos no Brasil. Quem representa você no governo? Um deputado, um senador. Você vota nele para que ele te represente. Assim como você elege presbíteros na igreja. Há um livro chamado em inglês, mas o título seria A Democratização Americana, que vai mostrar exatamente isso. Que a democracia americana nasceu dentro das igrejas presbiterianas. Onde a democracia americana aprendeu a votar em líderes para que representasse, foi dentro das igrejas calvinistas. E isso, necessariamente assim, porque as igrejas batistas, as igrejas congregacionais têm um outro tipo de regime, que é a Assembleia. Eles não têm representantes. Então, isto, de fato, é uma herança e um impacto direto da reforma na sociedade. Aqui no Brasil, nós vimos Villegagnon tentar fundar uma França Antártica, na Baía do Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos também a primeira confissão das Américas, a Confissão de Fé da Guanabara. Então, em 1555, quando ele chegou aqui, ele precisava de artífices, de tecelões, sapateiros, etc. e tal, e ele recorre a Calvino. Villegagnon estudou com Calvino lá na França, eles eram conhecidos. E Calvino manda, então, atendendo ao pedido de Villegagnon, um grupo com alguns pastores e alguns trabalhadores de áreas específicas, assim, para suprir esse projeto de Villegagnon. E é interessante que Villegagnon confessa a sua admiração pelo sistema genebrino, um sistema de conselho que governava a cidade, né? E ele quis fazer isso aqui, e fez, só que depois não respeitou nada disso, voltou atrás no seu catolicismo, matou 3 destes calvinistas que foram enviados. O calvinismo na França, o calvinista era chamado huguenote, né? Então, matou 3 desses huguenotes e os outros regressaram à França. Nós temos um legado muito importante disso, não só nós, mas o Brasil e o mundo, em um livro chamado Viagens à Terra de Brasil, de Jean Delery, que foi exatamente um desses calvinistas enviados por Villegagnon. Está traduzido para o português, vocês acham aí, fácil para comprar. E ele então narra o período que ele ficou aqui no Brasil, pouco menos de 1 ano, porque ele também teve que ir embora fugido de Villegagnon. Então,
Isso eu levanto para mostrar como que a Genebra de Calvino, no século XVI, ela realmente tinha uma ênfase na evangelização da Europa, né? Ou seja, em modificar o catolicismo, em pregar contra o catolicismo, mas de forma alguma foi desprezado ou foram desprezadas as missões. A questão é que Calvino não podia pensar em lugares distantes enquanto a própria Europa estava em trevas. Então ele primeiro estava trabalhando com a Europa. Quando Villegagnon mandou a carta, ele prontamente atendeu. E Genebra ficou até mesmo eufórica com a possibilidade de evangelizar o Brasil. Depois disso, nós tivemos os holandeses, que também vieram e também tinham uma intenção de evangelização do ameríndio, né? Não apenas de suprir a colônia holandesa. A própria teologia reformada, que às vezes é acusada de ser anti-missão, por quê? Por que acusam Calvino de ser contrário às missões? Exatamente. Porque por causa da doutrina da eleição, né? Bom, se é eleito, então ele vai ser salvo de qualquer forma. É isso que as Escrituras dizem? Não é bem isso. É lógico que se ele for um eleito, Deus providenciará a conversão dele. Mas as Escrituras também dizem que como ouvirão se não há quem pregue? Como é que alguém é convertido? Olhando para as estrelas assim? Aí, há um Deus. É isso? Não pode haver conversão sem a pregação da palavra. É interessante que Calvino, ele não escreve sobre predestinação objetivamente em lugar algum. A predestinação e a eleição estão diluídas nos escritos dele, e vejam, especialmente quando ele fala de missões, de evangelização. A eleição, ao invés de ser um desestímulo, é um grande estímulo, porque se for um eleito, o que vai acontecer? Ele vai ouvir. A eleição é um dos maiores proponentes da evangelização. Ao invés de dizer não é necessário, pelo contrário, as Escrituras dizem que a salvação é pelo ouvir das Escrituras. E eu, como crente, tenho segurança em pregar o Evangelho, de saber que se aquele for um eleito, ele será convertido, não importa qual a condição dele. É um estímulo à evangelização, não o contrário. E a Genebra de Calvino era um centro missiológico. Havia dezenas de jovens se preparando para as missões. E esses jovens tinham a plena consciência de que a morte era uma grande possibilidade. Então, é muito bonito ler esse relato, né, da Genebra de Calvino em relação às missões. Primeiramente a Europa, sem dúvida, mas não era desprezado os confins da terra, como o envio por Calvino para o Brasil de missionários mostra isso, né? A liberdade de pensamento é uma coisa interessante, porque liberdade entre aspas, né? Porque na verdade o que esse termo deve nos fazer entender é que o pensamento não estava mais escravizado à Igreja Católica. Essa é a questão. Por exemplo, há um escritor português chamado Antero de Quental. Ele é, vamos dizer, o modelo português de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Ambos vão fazer uma crítica profunda aos seus países. Antero de Quental, Portugal, Miguel de Cervantes, a Espanha, porque como que perderam o andar da carruagem, ficaram para trás. Portugal e Espanha, na época da colonização, eram impérios magníficos. Portugal, que é um país tão pequeno,
Mas veja, Portugal ficou com 60% da América do Sul, que é o Brasil. Portugal colonizou vários países da África. Portugal chegou à Índia, à China. Vocês sabem de onde vem a palavra arigatô? Alguém conhece essa palavra, arigatô? Ela vem de obrigado. É uma corruptela do termo português obrigado. Porque os portugueses também chegaram no Japão. Lendo o relato das viagens dos portugueses, é admirável o que eles fizeram. É impressionante. Beira a você ser inacreditável o que eles fizeram. No entanto, por causa do apego ao catolicismo, nós temos até 74 Salazar em Portugal, que tinha como lema Fado, Futebol e Fátima. Então, Fátima, catolicismo, Fado, a cultura portuguesa, fortemente influenciada pelo árabe. O meu sobrenome é Almeida, português. Almeida, tudo que tem Al em português é árabe. Almada, Almeida vem de Almada. Alface é um termo árabe. Então, fortemente influenciado. Quem já ouviu fado e ouve aquelas cantorias árabes, é muito parecido, muito interessante. Aquele jogo de voz que eles fazem é o mesmo das cantigas árabes e do fado português. E futebol, porque eles também são apaixonados pelo futebol. Então, até 74, Portugal estava parado no tempo, enquanto a Europa progredia. Antero de Quental, no final do século XIX para o século XX, ele escreve lamentando terrivelmente como que Portugal, tendo tanta riqueza, se tornou o que ele é, nada nesse sentido do aspecto político, muito pequeno, não tem influência nenhuma. E um dos pontos que Antero de Quental mostra é a educação jesuíta. Então, os jesuítas impediam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É muito interessante que alguns jesuítas se destacaram como cientistas, como descobridores, mas não a população. Então, o máximo que nós vemos são os jesuítas se tornando muito conhecedores, mas esse conhecimento não chegava à população. Vem a reforma e acaba com tudo isso. Abre a sociedade para a ciência, tira o cabresto do saber dos pensadores. Certamente trouxe também algumas consequências terríveis, mas, vamos dizer, a ciência e a tecnologia que nós temos hoje estão ligadas à reforma, por vários motivos. A reforma desmistificou, por exemplo, as matas, acabou com os mitos, com os medos, com as superstições, que eram muito próprios do catolicismo e do catolicismo popular. A reforma vem e acaba com tudo isso. A reforma coloca um pensamento linear de causa e efeito, origem e fim. São conceitos importantíssimos para o desenvolvimento da ciência. A afirmação a clara distinção entre igreja e Estado, que ficavam lá se digladiando. A reforma então estabelece o papel da igreja e do Estado, não de forma igual. Lutero, por exemplo, acreditava numa igreja estatal. Hoje na Alemanha você tem descontado no seu lerite o dízimo, que não é 10%, é uma taxa. Eu creio que como se diz, é voluntário, acho que não é obrigatório, mas de qualquer forma, a igreja, a luterana, ela é submissa ao Estado, ela está sujeita ao Estado, na Alemanha. A afirmação do conceito de propriedade, isso é muito interessante. Max Weber, para alguns o pai da sociologia, outros Durkheim, mas Max Weber, em uma
de suas obras mais conhecidas, chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele defende que o calvinismo foi o grande impulsionador do capitalismo americano. Não o originador, porque capitalismo existe desde a antiguidade, né? Mas como é que ele explica isso? É uma explicação muito interessante. Ele diz que quando os puritanos, fugindo da perseguição, foram para os Estados Unidos, eles queriam formar lá uma sociedade mais próxima possível daquilo que se via nas Escrituras. E eles então trabalhavam com afinco para a glória de Deus. Quando você faz uma coisa para a glória de Deus, como é que você faz? Faz de qualquer jeito, né? Tá bom? Não é assim? Às vezes parece, né? Parece que o que é para a igreja pode ser de qualquer jeito. Mas eles faziam com toda a dedicação. E quando você faz alguma coisa com toda a dedicação, qual é o resultado? Geralmente é muito bom. Então esses puritanos, eles começaram a prosperar muito, a ter riquezas. Só que o coração deles não estava na riqueza. Eles viviam de forma simples, mesmo tendo resultados expressivos nas suas plantações e coisas tais. No entanto, passando a segunda, a terceira geração, o que aconteceu? Essas gerações mantiveram o mesmo empenho, mas esfriaram a questão espiritual. Aí os olhos passou de Deus para o lucro. Muito interessante a análise de Max Weber. Eu assino embaixo. Acho que foi isso mesmo. Então vejam, todos nós aqui podemos até pessoalmente passar por uma situação como essa. Você, por exemplo, tinha um emprego ganhando pouco, fervoroso na igreja. Daqui a pouco você começa a progredir profissionalmente, seu salário aumenta, daqui a pouco você está ganhando muito bem. O que pode acontecer? Aliás, o que geralmente acontece, infelizmente, a pessoa tira a devoção de Deus e começa a buscar a si mesmo nas riquezas. O próprio Deus adverte o povo contra isso, lá em Deuteronômio capítulo 8, quando diz: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não vão dizer que foi a força do braço de vocês que conseguiu isso. Lembrem-se que por 40 anos eu vos dei maná no deserto, codornizes, por 40 anos não estouraram as sandálias dos seus pés, nem rasgaram as suas roupas. Porque a tendência do pecador é que quando tudo está bem, tudo bem, né? A gente precisa de Deus, mas agora nem tanto, não é tanto assim. Então é um problema sério. Tal como o desenvolvimento, né, das gerações, e já nascendo na riqueza dos pais que eram piedosos, esses filhos começaram a crescer não tão piedosos assim, até que mudaram o foco de Deus para o lucro. E para mim parece que foi exatamente isso. Bom, de qualquer forma, o calvinismo, né, a reforma enfatiza a propriedade, a ideia de ter, né, não a cobiça, mas a ideia de você ter coisas, de você poder ter propriedade, de chamar seu, né? A doutrina da vocação, que é muito interessante. Para Lutero, nós somos máscaras de Deus. Onde quer que você esteja, você é uma máscara de Deus. O que isso quer dizer? Que você ali está servindo a Deus, e você está fazendo aquilo para a glória de Deus. Então não importa se você é um sapateiro ou se você é um pastor de igreja, você fazendo isso para a glória de Deus é o que Deus espera de você, é o seu papel. O que nós temos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus, né? É interessante, eu estava falando sobre isso ontem numa outra palestra. Nós não vemos um querubim querer ser um serafim, né? Essas distinções, ele é mais assim, ou o outro é mais assado, isso não faz parte de um mundo perfeito. Os homens é que criam distinções, mais bonito, mais feio,
mais digno, menos digno. Diante de Deus, essas convenções não existem. Acabamos de falar, quem que é mais digno diante de Deus? É o menor, é o último. Então, essas distinções são humanas e pecadoras. Os solas da reforma, que na verdade não são da reforma, já são posteriores à reforma, mas relativos à doutrina reformada: sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, que são afirmações muito importantes para a sociedade. Sola fides, por quê? Porque a salvação só acontece pela fé e não por obras. Sola escritura, porque a igreja da época, e ainda é hoje, vocês viram que o Papa mudou a oração do Pai Nosso? Viram? Por quê? Porque segundo o catolicismo existe o que é chamado de revelação continuada. Para eles, a revelação não se encerrou na Escritura. Deus continua falando através do Papa e dos concílios. Então, o que o Papa diz e o que o concílio diz é a mesma coisa do peso da Bíblia. Entende? Por isso que na doutrina reformada, só a Escritura. Não há nenhuma outra fonte de conhecimento de Deus do que a Bíblia. Não existe revelação continuada. Só a gratia, porque é a graça de Deus e não os merecimentos humanos. E só lhe deu glória. Deve ser feito para a glória de Deus e não para nós mesmos. Já falei da Revolução Francesa, de um calvinismo secularizado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, meus irmãos, entendamos todo esse impacto, mas uma coisa que eu queria falar, eu pulei umas lâminas aí, não sei como, mas eu pulei. Que é exatamente a chegada da igreja presbiteriana no Brasil. O reverendo Bonés Ribeiro chegou a usar o termo contra-reforma como a iniciativa de alguns contra a chegada dos protestantes no Brasil. E eu tenho um capítulo escrito num livro publicado por um grupo de estudo da USP, onde falo da implantação do protestantismo no Brasil como uma reforma à brasileira. Porque veja, quando os Simon, Blackford, Schneider e outros chegaram aqui no Brasil, eles não chegaram aqui como chegaram os jesuítas. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles tiveram que ensinar os índios quem era o Deus da Bíblia, tentar achar conceitos, havia a barreira da língua. Os jesuítas foram os primeiros a fazer uma gramática do tupi. A língua geral, chamada língua geral, que era praticamente o tupi, chegou a ser mais falada mais do que o português no Brasil. E nós só não somos um país bilíngue por causa do Marquês de Pombal, que proibiu, com penas severas, falar a língua geral do Brasil, né, no século XVIII. Então, mas quando chegam os missionários, eles já chegam num país europeizado, um país com uma cultura europeia. O português é uma cultura europeia, né? Eles não precisam ensinar a língua, eles não precisam ensinar o que é um Deus, quem é o Deus cristão. Toda a sociedade já sabe. O que eles fazem então é muito semelhante à reforma. Eles enfrentam o catolicismo para implantar o protestantismo, assim como os reformadores fizeram com o catolicismo no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então, perceber isso é muito elucidador, de ver como é que o Evangelho chegou e se espalhou pelo Brasil. Houve uma espécie de reforma aqui no Brasil quando os missionários americanos chegaram, e essa reforma teve esses mesmos impactos na educação, né, no governo. Dom Pedro II era muito amigo de, como é que ele chama? O congregacional, daqui a pouquinho eu lembro, e por causa desse contato,
conseguiu-se, por exemplo, o casamento civil, né? Cemitérios de protestantes e outras coisas mais. Então, algumas mudanças foram causadas pela implantação do protestantismo, e sem falar que as próprias escolas dominicais foram usadas como escolas de alfabetização também. Como é que você vai ensinar a Bíblia a alguém se a pessoa não sabe ler? Você primeiro vai ensiná-la a ler, para que ela leia a Bíblia. As escolas dominicais, na implantação do protestantismo no Brasil, tiveram um papel muito importante na própria alfabetização. Então, todos esses impactos foram muito positivos. Até hoje, por exemplo, se diz que filhos de evangélicos são muito mais desinibidos para falar, para expor qualquer coisa do que filhos de católicos, por causa do ensino e das práticas que se tem na igreja. Nós, como reformados, especialmente, somos conhecidos como a religião da palavra, né? Nós somos focados e centrados nas Escrituras, e por isso o resultado vem em todas as áreas da sociedade. Eu vou parar por aqui. Meu desejo, a minha oração é que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um conhecimento que nos leve à prática, né? Não apenas conhecer essas coisas, mas nos inspirar com aquilo que fizeram tantos irmãos nossos no passado e nos dedicar à prática das Escrituras como eles fizeram. Que Deus abençoe a todos.